A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças terá a difícil missão de redigir uma legislação tributária que corrija as distorções do atual sistema. A Constituinte foi encarada como sendo a salvação. E, naturalmente, na área econômica também. A batalha era sair do lastro institucional, né, que era a ditadura, para passar para um sistema democrático. De certa maneira, houve um movimento pendular, né, da extrema-direita que representava e do atraso que representava o sistema militar, da ditadura, era militar aliado com grandes corporações internacionais, tá? Não eram só militar, certo? De repente você tem uma guinada para um sistema muito mais democrático, para uma Constituição cidadã. Só que eu me dei conta, com o tempo, que a guinada, o pêndulo mudou bastante mais para a democracia, certo? Mas não haveria força política. É só um momento, certo? Para você sustentar. Tanto assim que a Constituição é aprovada em 88 e você tem, de imediato, o desmonte gradual da Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Em 95 se cria a taxa Selic, que é um primeiro desmonte da Constituição. Com a taxa Selic, que na época paga 24,5%, 24,5%, quando no resto do mundo a taxa Selic é na ordem de 1%, 0,5% ou até negativa. Em vez do governo usar esse dinheiro dos nossos impostos para investir, ele repassa para os grupos financeiros. Simultaneamente, você tem uma outra lei que quebra o espírito da Constituição, que é a Lei Candir. Certo? A Lei Candir isenta de impostos a produção para exportação de bens primários e semiprimários. Ou seja, o conjunto do agro, a Vale que privatizam, deixam de pagar imposto. Você, em 95 ainda, aprova a isenção de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos, que é a forma de obter lucro de todos os grandes grupos financeiros. O pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. Tudo isso vai revertendo tudo o que a Constituição conseguiu. Em 97, se passa outra lei que autoriza as empresas, as corporações, a financiar campanhas políticas. Isso é uma violação do artigo 1 da Constituição, da cláusula pétrea, que diz todo o poder emana do povo. Certo? Não está escrito todo o poder emana da corporação. Isso abre para o financiamento monumental, em particular pelo agro, né, mas por grandes grupos financeiros também, nacionais e internacionais, financiar campanhas, certo? Permitindo essa guinada, essa transformação política. E que é em particular desfigurado com a iniciativa de José Serra, de ajudar os grupos financeiros, lançam em 99 a mudança da Constituição, tirando o artigo 192. O artigo 192 reza, nas primeiras duas linhas, o sistema financeiro nacional será organizado de maneira a assegurar o desenvolvimento do país, a ordem social, etc., etc. Ou seja, utilidade social do dinheiro. Como não tem mais lei que proíbe, que regula o processo, você simplesmente permitiu o agravamento do principal problema do Brasil, que é a desigualdade, quando o centro do espírito da Constituição de 88 é justamente reduzir a desigualdade. A Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta de autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira para o Banco Central. Eu tenho certeza que o mercado internacional amanhã já vai olhar o Brasil com outros olhos.
E para garantir isso, uma transformação profunda, é que geraram a autonomia do Banco Central, prevendo que, depois do escândalo da fase Bolsonaro, entraria um governo diferente. Certo? Você gera a autonomia do Banco Central, ou seja, o organismo encarregado de regular a moeda no Brasil, você tira ela do governo e coloca na mão dos próprios banqueiros, da Faria Lima, dos grandes grupos. Você está travando a vida das famílias, você está travando o investimento empresarial, você está travando a capacidade do Estado fazer políticas. O futuro da Constituição, a meu ver, passa por uma revisão no sentido de democracia participativa. O Brasil são 5.570 municípios. Você não vai administrar o Brasil a partir de Brasília. Certo? A Constituição descentralizou muitos encargos para os municípios, não descentralizou os recursos. Um prefeito hoje no Brasil viaja para Brasília para ver se um deputado amigo lhe dá uma lasca de uma emenda parlamentar. Isso não funciona. Nós temos que reorganizar o país no sentido de um sistema participativo descentralizado.